Então vamos lá, Efésios capítulo 6, do versículo 5 a 9, ok? Eu vou fazer a leitura dos versos ímpares, vocês leiam juntos os versos pares. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Podem assentar. Muito bem. Então, só para recordar aquilo que é o nosso contexto e a base para o que Paulo está propondo aqui nas relações de trabalho, de serviço. Vamos relembrar algumas coisas. Primeiro, carta aos Efésios, lembra? É uma carta que fala sobre Deus, numa cultura romanizada, cheia de deuses, alguns que vieram pela tradição dos gregos, alguns que vieram importados de Roma, mas uma cidade muito mística, cheia de idolatria, cheia de cultos hereges, cultos a outros deuses. Uma igreja é extremamente influenciada por esse misticismo religioso. Paulo escreve uma carta para eles, mostrando que maior do que toda essa mística envolvendo esses outros cultos que aconteciam lá em Éfeso, é a obra de Deus. Então, ele narra essa obra no capítulo 1, mostra o que Deus fez na nossa vida no capítulo 2, no capítulo 3 ele acaba com essa tensão, essa briga, essa divisão que havia entre judeus e gentios, e mostra que nós somos todos da mesma família, fomos todos adotados por Deus. No capítulo 4, então, ele chega para esse povo todo, esse povo abençoado, esse povo que é alvo do amor de Deus, que recebeu, através da obra de Cristo Jesus, toda a sorte de bênçãos espirituais. Este povo que tem a convicção e a certeza que vai se assentar ao lado do Senhor, juntamente com Cristo Jesus. Este povo que tem a convicção que no dia que os olhos nossos se fecharem aqui, eles vão abrir na eternidade, junto com o Senhor, com um corpo glorificado, transformado. Este povo que tem essa convicção, tem, portanto, obrigatoriamente, de viver de forma compatível com aquilo que foi chamado para ser. Olha, nós somos abençoados por Deus e chamados para sermos santos, irrepreensíveis, como Cristo Jesus é. E nós sabemos que aqui nesta terra, isso vai ser um processo, onde nós temos que ir melhorando dia após dia. Nós chamamos esse processo de santificação. Ele é consequência da nossa salvação, não o contrário. Salvação não é consequência do processo de santificação, mas é porque eu fui salvo, é que eu vou ser santo, porque Deus vai me santificar através da ação da palavra dele, das muitas circunstâncias pelas quais eu passo, como Tiago vai dizer, olha, tenha por motivo de grande alegria passares por várias provações, porque depois de ser provado, você vai alcançar a perseverança, e a perseverança tem ação completa para tornar-vos perfeitamente íntegros, habilitados, como é a vontade do Senhor para a nossa vida, né? Então, sabendo disso, Paulo diz, portanto, vocês precisam entender e agir de acordo. Você não pode dizer assim, eu estou salvo, estou debaixo da graça, agora vamos fazer o que der na telha. Não, não pode. Tinha gente lá nos dias de Paulo que ensinava isso. Isso era chamado de heresia dos nicolaítas. O que os nicolaítas entenderam? Eles entenderam o seguinte, já que eu estou debaixo da graça, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar à vontade. Porque quanto mais pecado eu tiver, mais graça sobre a minha vida, então vamos pecar. E é o contrário do que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que eu estou debaixo da graça, estou salvo, então agora eu estou livre, mas livre para quê? Para fazer coisa errada? Não, eu estou livre
para investir na santificação, no progresso na justiça, no progresso no serviço do Senhor. Eu estou livre para usar minha vida para glorificar a Deus. Eu não sou mais escravo do pecado. Então Paulo, com essa conclusão, ele diz, olha, portanto, e aí ele vai começar a falar, portanto, você deve ser compassivo, você deve ser bondoso, você deve viver em unidade com os seus irmãos, você deve amar os seus irmãos, você deve se dedicar no trabalho, e ele vai colocando uma série de condutas que nós devemos andar na luz, nós não podemos andar nas trevas, nós devemos pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, e ele vai colocando um ponto desse após o outro. Nós estudamos bastante isso no capítulo 4 e em parte do capítulo 5. O final do capítulo 4 é uma exortação à santidade, e o início do capítulo 5 começa com um versículo que eu disse aqui. Se nós nos ocupássemos com este versículo a vida toda, nós faríamos muito mais a vontade de Deus do que nós fazemos às vezes lendo toda a Bíblia e não dando a devida atenção para nada. Esse versículo, primeiro versículo do capítulo 5, Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha, se eu falar assim, olha, eu vou colocar esse versículo como o textuário da minha vida, muita coisa vai mudar. Você não vai gastar tempo falando mal do seu irmão, criticando liderança, criticando pastor, criticando famílias, criticando pessoas, reclamando, achando que todo mundo está contra você, achando que todo mundo quer o seu mal. Você não vai gastar tempo com isso. Você vai gastar tempo fazendo o quê? Olha, como que Jesus lidou com todas essas coisas? Ele amou, ele orou, ele intercedeu, ele cuidou, ele falou a verdade em amor, ele consolou. Então eu vou fazer isso, porque é meu compromisso, é minha obrigação ser imitador de Deus como um filho amado. E aí, esta imitação, ela não pode ser uma coisa que vai acontecer só dentro da igreja, não. Tanto que Paulo vai colocar este objetivo de ser uma mímica de Deus, uma mímica de Cristo. Paulo vai pegar isso e vai colocar nos vários ambientes da nossa vida. E aí nós temos aqui, a partir do versículo 22, Paulo vai mostrar como é que eu vou imitar Cristo no relacionamento marido e mulher, como é que eu vou imitar Cristo no meu relacionamento com meu pai e no meu relacionamento com os meus filhos, e como que eu vou imitar Cristo no meu relacionamento com o meu patrão, ou com as pessoas que me lideram, ou com as pessoas que são lideradas por mim, são chefiadas por mim. Paulo leva isso para o campo da prática, e é o que nós vamos fazer nesta noite, tratando desse texto. Do versículo 22 do capítulo 5 até o versículo 9 do capítulo 6, nós temos uma parte muito prática da carta aos Efésios. É uma parte em que Paulo pega toda aquela teoria lá e propõe ações práticas, coloca isso no cotidiano da gente. E eu quero começar por essa parte aqui, porque essa parte tem a ver com dois tipos de trabalho. Aquele trabalho que é um trabalho por obrigação, que você faz por causa do cargo que você tem, por causa do trabalho que você tem. Então o fulano, alguém lá é mecânico, ele ganha para ser mecânico. Então esse trabalho, ele trabalha como servo. Neste trabalho ele tem um ganho, e esta é a obrigação dele, é o dever. Ele não está escravizado, mas ele está contratado, ele está amarrado a isso. Lá nos dias em que Paulo escreveu isso, não havia essa figura do empregado, havia a figura do escravo e a figura do livre. Já nos nossos dias nós não temos a figura do escravo, nós temos, embora alguns serviços aí sejam quase como escravidão, né? Mas nós temos lá o sujeito que tem a carteira assinada. Então aqui para nós, o servo, o escravo de Paulo, para nós é o funcionário, aquele que trabalha, que tem a sua obrigação de cumprir horário e tal, ele é o servo. E o livre, que aparece aí no texto, quem é o livre? O livre é aquele que faz trabalho voluntário. E eu quero encaixar esse trabalho voluntário aqui como o trabalho que eu faço na igreja, tratando de nós aqui, cristãos. Então, tem dois ambientes aonde eu trabalho. Tem mais, mas eu vou pegar só dois aqui hoje. Tem um ambiente em que eu trabalho por dinheiro, que eu chamo de trabalho, que é o meu emprego. E tem um ambiente onde eu trabalho por voluntariedade, por livre e espontânea vontade. Eu vou chamar esse ambiente de igreja. Mas também tem o trabalho que você faz dentro da sua casa, na casa dos seus parentes, quando você vai ajudá-los, serviços. Mas o ponto aqui para nós é que existem duas classes de serviço. Aquela que eu faço por ganho
e aquela outra que eu faço por convicção. Eu estou convencido que eu devo fazer, eu não estou fazendo para ganhar nada, estou fazendo porque eu estou convicto que eu devo fazer aquilo, certo? Nesses dois ambientes existe o chefe, o patrão, no ambiente onde eu estou tendo o meu ganho. E na igreja, quem que tem? Tem o líder, no caso. Quem está trabalhando lá na UPA tem a presidente da UPA. Quem está trabalhando lá na SAF tem a presidente da SAF. Com ela tem vice-presidente, tem os secretários, tem os líderes. Dentro da igreja tem os diáconos, tem os presbíteros. São líderes, nós servimos a essa liderança. Então, este trabalho que eu exerço lá, eu tenho um comportamento que eu devo ter no meu trabalho onde eu tenho o meu ganho, no meu trabalho dentro da igreja por voluntariedade, eu devo ter um comportamento específico nesse local. E eu como líder, ou como patrão, eu também tenho um comportamento específico no meu trabalho e tenho um comportamento como líder na minha igreja. E Paulo aqui dá o parâmetro de como deve ser esse comportamento nosso. Se eu sou empregado, se eu estou debaixo de uma liderança, ou se eu sou o patrão, ou se eu estou liderando. Esses 4 personagens aqui, eles têm, da parte do apóstolo Paulo, um ensino a respeito de como eles devem se comportar. E é isso que a gente vai ver aqui. Então vamos lá. Versículo 5 diz: quanto a vós outros servos. Vamos lá. Então estamos falando daqueles que trabalham, daqueles que servem, seja para ganhar, seja dentro da igreja, voluntariamente. Servos, vocês são servos. Quanto a vós servos, todos nós, todos aqueles que servimos a algum senhor terreno, seja para ganhar dinheiro, ou seja debaixo de uma liderança dentro da igreja. Obedecei a vosso senhor segundo a carne, ou seja, ao chefe, ao líder de vocês, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Olha aí. Então vamos lá. Tem muita coisa aqui para a gente extrair do texto. Examinando o texto, um exame simples do texto. Primeiro, vocês que são servos, ou você que está servindo, obedeça ao vosso Senhor segundo a carne. Ou seja, seja submisso à sua liderança, lá no seu local de trabalho e dentro da sua igreja. O princípio da autoridade e da obediência deve ser seguido a qualquer custo. Não existe ordem, não existe organização, e eu não vou glorificar a Deus no meu trabalho se eu não souber obedecer a pessoa que segundo a carne, ou seja, aqui no mundo dos homens, está como líder ou como chefe da minha vida. Ah, pastor, mas eu trabalho numa empresa e o dono dessa empresa, o senhor não faz ideia. Ele é um corrupto, ele é um homem imoral, ok. Só que ele é o seu chefe. E na ordem natural, como Deus criou as coisas, você deve servi-lo. Você deve cumprir a sua obrigação. Você foi contratado para quê? Foi contratado para atender o telefone? Ah, mas o seu chefe é um estúpido, é um grosso, e por causa disso, quando o telefone tocar, você vai falar: alô, fala aí, o que você quer? Não, vai atender. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é do estabelecimento tal e tal. Em que posso servi-lo? Sabe por quê? Porque você não vai atender como se você estivesse atendendo o seu patrão, e nem como se você estivesse atendendo o seu patrão. Você vai atender como se você estivesse atendendo ao Senhor. Você vai atender sabendo que quem está te observando não é o seu patrão grosso, imoral, ruim, corrupto. Quem está te observando é o Pai Celeste. Eu não sei quantos aqui já tiveram que passar, eu estava conversando com o Toto esses dias, e ele teve que passar por uma entrevista com o líder, o presidente brasileiro da Associação de Coaching, que é um
um estudo que ele tem feito ultimamente, uma profissão que ele está aprendendo. Aí ele falou assim: eu tinha que fazer uma apresentação para o presidente nacional desta área. Então eu precisava da minha melhor roupa, eu precisava da minha melhor apresentação, porque eu estava fazendo algo e eu estava sendo observado por quem? Pela pessoa mais importante no país nessa área. Então como que ele tinha que se comportar? Da melhor maneira que ele pudesse. Olha, quando eu entendo que eu estou servindo não apenas aquele meu patrão carnal ali, que Deus colocou como autoridade sobre a minha vida, mas em primeiro lugar eu estou servindo a Deus, onde quer que eu esteja trabalhando. Sabe como que eu vou me comportar no trabalho? Eu não vou me comportar de qualquer jeito. Eu vou me comportar como? Como quem está diante do Senhor dos senhores, do Deus dos deuses, do Criador do universo. É Ele que está olhando para mim. Então eu não posso entrar para ser um funcionário relapso, eu não posso entrar numa empresa para ser um funcionário que só trabalha debaixo do olho do patrão, que faz tudo mal feito, teve um pregador aí, não vou falar o nome para não dar o ibope para ele, mas tinha um pregador aí que estava citando, ele falou assim: uma vez chegou um irmãozinho para mim e falou: pastor, eu não levo desaforo para casa porque eu sou filho do rei, não sou filho do diabo. Então na minha carteira de trabalho já tem lá 17 demissão, porque eu não sirvo aos filhos do diabo. Bonito, né? Então é o seguinte, então você chega no serviço e o seu chefe, segundo a carne, manda você fazer alguma coisa que você acha que você não deve fazer. Aí você fala: eu não vou fazer. Aí o filho do diabo chega para você e fala: o filho do diabo está te mandando embora. Bonito um filho de Deus tomar as contas pelo filho do diabo. Tem muita gente que acha bonito isso. Eu tenho 30 anos, já tenho 17 demissões na minha carteira. Poxa vida, será que todo lugar que você trabalhou era ruim? E você era bom? Alguma coisa está errada. Então, Paulo está regulamentando as relações trabalhistas, tratando primeiramente do empregado, dizendo assim: você é empregado? Obedeça ao seu senhor segundo a carne. E o argumento dele para você fazer isso é que você faça isso na sinceridade do seu coração, como se você estivesse obedecendo Cristo, como se você estivesse trabalhando para Cristo, como se quem estivesse sentado na mesa da diretoria, na mesa do patrão, fosse o próprio Senhor Jesus. Como você seria se Jesus estivesse sentado na mesa do seu chefe? É assim que você deve ser. É isso que Paulo está dizendo. Eu devo trabalhar, lembrando que eu estou trabalhando primeiramente para Deus. Uma vez uma pessoa, quando eu estava procurando um trabalho, uma pessoa disse para mim, é um presbítero da igreja chamado Josafá, grande amigo meu. E ele disse para mim assim, ele falou assim: Wesley, uma coisa muito importante que a gente deve saber é o seguinte: todo trabalho que a gente tem, que a gente ganha um dia, a gente tem que lembrar que a gente ganhou esse trabalho de Deus. Foi Deus que me deu esse trabalho. Então o nome que está em jogo ali, quando eu estou ali dentro, é o nome de quem? É o nome de Deus. Foi Deus que tocou no coração daquela pessoa, foi Deus que abriu aquela porta para mim. E lá dentro eu não posso ser, em nenhum momento, eu não posso ser o pior, eu não posso ser o mais relapso, eu não posso ser o relaxado, eu tenho que ser o melhor. Se é que eu quero poder abrir a boca um dia lá dentro para falar de Cristo. E como que eu vou poder falar de Cristo se eu for o pior funcionário que estiver lá dentro? Se eu for o sujeito mais chato, se eu for o sujeito mais relapso, aquele que não cumpre horário, aquele que vive inventando doença para ficar um dia em casa sem fazer nada. Como é que eu vou poder um dia chegar para o meu patrão, para os meus amigos, falar de Cristo para eles? Não vou poder fazer isso. Ok? Mas vamos lá. Tem duas palavrinhas aí, quando elas aparecem juntas, é para a gente prestar muita atenção. Ele diz: olha, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor. Olha, a Bíblia manda a gente ter temor e tremor a Deus. Mas nesse texto aqui, manda eu ter temor e tremor ao meu Senhor segundo a carne. Por quê? Porque por mais que a pessoa que está me liderando no trabalho não tenha consciência disso, ele está ocupando um lugar representativo de Deus. Porque quem que é o dono de toda a terra? Não é Deus?
O meu patrão, o que que ele é? Ele é uma amostra grátis do dono de todas as coisas. Quem que é o Senhor soberano que governa todas as coisas? Não é Deus? Olha, o meu gerente, ele representa aquela pessoa que governa. Então ele é um representante de Deus. No quesito trabalho, essa pessoa está representando quem para a minha vida? Deus. Então por isso que a palavra temor e tremor está aqui. Porque dentro do meu trabalho, a pessoa que representa os olhos de Deus sobre a minha vida é o meu chefe. Ah, mas pastor, mas ele não é crente, não é nada. Não interessa a religião dele. Deus te colocou naquele trabalho. E aquele seu chefe ali, ele está representando aquele que é dono, aquele que governa, aquele que está na liderança de toda a história. E ele deve, se você não tiver nenhum outro motivo para respeitá-lo, respeite-o pela posição que ele tem. Não sei se vocês lembram, mas uma vez eu tratei com vocês, por que que eu devo amar o ser humano? Seja ele quem for. Porque ninguém no universo se parece tanto com Deus quanto o ser humano. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se eu quiser procurar alguma coisa no universo que me mostre um pouco do que Deus é, não vou procurar um macaco, um cachorro, um elefante, um leão, um tigre. Não, eu vou pegar um ser humano. Ah, mas está desviado. Está desviado, está desfocado, está sem a imagem de Deus. Mas originalmente foi criado imagem e semelhança de Deus. E de tudo que existe no universo, nada lembra mais Deus do que o próprio ser humano, mesmo caído. E por que que eu devo então respeitar o ser humano? Por que que eu devo chorar quando algo de ruim acontece com o ser humano? Por que que eu devo me alegrar quando algo de bom acontece com o ser humano, seja ele quem for? Porque é o retrato de Deus. Muitos deformados por causa do pecado, mas continua sendo o retrato de Deus. Quando a gente acha um retrato daqueles todos manchados, todo manchado, velho, apodrecido, de uma pessoa que é um ente querido seu, essa foto é da minha bisavó. Não interessa se a foto está amarela, manchada, você põe num quadrinho lá com todo orgulho, porque é a foto da sua avó. Está desfocado, você olha, mas é a sua avó? Naquela época que retrato era pintado. Mas é a sua avó? Olha, eu não sei se ela era exatamente assim, mas isso é o que eu tenho mais próximo do que ela é. Então vai ficar aí, num lugar importante. Por que que eu tenho que amar e respeitar cada ser humano? Porque foi feito em imagem e semelhança de Deus. Por mais desfocado que esteja, ainda assim dentro da criação é o que mais se parece com Deus. Então dentro do meu trabalho, por mais desfocado, desfigurado que esteja o meu patrão por causa dos pecados dele, ele é, dentro do meu local de trabalho, o personagem que mais se assemelha com Deus. Porque ele é o patrão, porque ele é quem governa. Então como é que eu devo obedecê-lo? Do mesmo jeito que Deus exige ser obedecido, com temor e tremor. Vamos lá, passando aí um pouco. Eu devo servir na sinceridade do meu coração. E aí, a minha dica para você: se você não está conseguindo mais fazer com sinceridade, ou você para, conversa e resolve, ou saia. Porque você ser aquele cidadão que é assim, ó, patrão chegou, você... Oi, querido patrão, como vai, senhor? Tudo bem? Que bom que o senhor chegou, amado mestre. Mas lá por dentro você está morrendo de raiva dele. Quando ele vira as costas, você olha para os amigos e fala assim, esse cara é intragável, não suporto ele, odeio. Vai embora. Ou você conversa com ele ou resolve, ou vai embora. Porque aí você não está servindo na sinceridade do seu coração. Você está fazendo um negócio contra a sua vontade, amargurado, e Deus não vai abençoar isso. Muito bem. Não servindo à vista, versículo 6, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Tem um jeito de ser, inclusive, retribuído, recompensado dentro da empresa. Eu trabalhei de vendedor uma época, quando eu era adolescente, depois da minha juventude, e toda empresa tem esse cidadão, esse personagem. É aquele cara que assim, o patrão não está perto, o cara senta, dorme, não está nem aí para nada. Você fala, ó, vamos organizar aqui. Não vou fazer.
o cidadão vê o carro do patrão virando a esquina, o cara levanta, arruma a roupa, penteia o cabelo. Normalmente ele não está suado, ele está cheirosinho, bonitinho, porque ele não fez nada enquanto o patrão estava perto. E o patrão chega, ele só falta estender um tapete vermelho. Se tiver gente dentro da loja zarapiando, ele já chega: ô meu querido, o que você quer? Posso te ajudar? Eu não sei o quê. Aí você fica assistindo essa palhaçada, e o patrão chega e fica contente. Olha, isso aqui é funcionário, olha, dedicado, simpático, cheiroso, não está suado, não está nada. Esse cidadão é um exemplo. O patrão vira as costas, o cara volta lá e continua a pasmaceira, e ainda olha para a sua cara: vocês são totas, vocês são trouxa. Aí, ó, vou me dar bem, daqui a pouco vou ser promovido. E vai mesmo. Agora, esse sujeito está sendo verdadeiro, está sendo leal, está sendo correto? Não está. Sabe o que ele está esquecendo? Talvez ele nem saiba disso. Ele está esquecendo que antes de servir aquele patrão lá, que não é onisciente, que não é onipresente, por isso ele não pode estar olhando ali o tempo inteiro, ele está servindo a Deus. E Deus está vendo cada segundo do dia dele. Pode até ser que para o patrão ele parece o melhor funcionário do mundo, mas e para Deus? Aquela historinha de jogar a sujeira para debaixo do tapete, né? Você está fazendo a limpeza, os donos saíram de perto. Opa, vou fazer o que é mais fácil. Levanta o tapete e joga a sujeira. Então, aparentemente, para quem chegou ali e viu agora, está maravilhoso. Mas quem assistiu o processo está decepcionado. É aquilo que a gente assistiu esses dias naquela filmagem que aconteceu lá. Aquilo ali é um retrato claro daquela senhora idosa que estava lá sendo espancada, tomando uns bufetões lá daquelas cuidadoras, né? Uma estava fazendo a unha ou mexendo na internet lá, a outra estava fazendo não sei o quê. Quando a campainha tocou, o que elas fizeram? Juntou lá a velhinha que estava no chão, pôs na cadeira, tal, não sei o quê. Aquela câmera que filmou tudo isso pode ser comparada aqui para nós aos olhos de Deus. Deus está vendo. E eu vou ser recompensado por aquilo que Deus está vendo no meu trabalho. Porque eu posso até enganar os olhos dos homens. E hoje está até difícil fazer isso, porque o mundo virou um Big Brother. E que bom que é assim, porque daí não dá para o sujeito ter duas caras, né? Ele tem que ser uma pessoa só, senão ele vai passar vergonha, mais cedo ou mais tarde. Mas o bom nesse processo todo é saber o que? Como eu devo me comportar. Como eu devo me comportar? Eu devo me comportar da mesma maneira quando o meu patrão, segundo a carne, está me olhando, e quando ele não está olhando. Por quê? Porque no final das contas ele pode até não estar me vendo, mas Deus está me vendo. Deus está me olhando. Deus está me enxergando. E aí muda tudo de figura. Então, a proposta de Paulo para nós, e aí deixa eu fazer um pouquinho de aplicação do lado de cá. Estou aplicando só lá no local de trabalho onde você tem o seu ganho. Mas e aqui na igreja? Aqui na igreja acontecem as mesmas coisas. E às vezes até pior, porque aqui não tem ganho, não envolve ganho. Mas existem líderes aqui na igreja? Existe. Existe liderado aqui na igreja? Existe. E aí, como é que eu devo me comportar? Olha, eu devo obedecer os meus líderes segundo a carne, aqui dentro da igreja, como se eu estivesse obedecendo ao Senhor. E muitos líderes aqui na igreja sofrem com o seguinte aspecto: porque eles, vamos fazer tal coisa. Todo mundo, vamos, pode contar com a gente. Aí no dia quem que aparece? Ninguém. Ninguém. E aí, onde fica a obediência? Como se fosse ao Senhor. E aí, o próximo versículo, ele é muito interessante, versículo 7, versículo 6 e versículo 7. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não com a homens. Tem dois aspectos para serem considerados aqui. Primeiro, que todo trabalho, eu já disse, seja o remunerado, ou seja o trabalho que eu faço voluntariamente aqui na igreja, este trabalho foi me dado por quem? Por Deus.
Então, quando eu estou cumprindo o meu trabalho, seja lá onde eu ganho din-din, seja aqui, onde eu estou fazendo voluntariamente no reino de Deus, todo esse trabalho é um trabalho que ele concretiza a vontade do meu Deus. Se hoje eu estou aqui para ser liderado, é porque Deus me queria aqui para ser liderado, porque se Ele me quisesse como líder, eu seria líder, porque a vontade de Deus não pode ser frustrada. Se eu estou aqui como empregado ganhando o meu dinheiro, eu estou aqui como empregado ganhando o meu dinheiro porque Deus quer. Porque se Deus quisesse que eu fosse o patrão, eu estaria na cadeira de patrão, porque a vontade de Deus não pode ser frustrada. Então, seja ganhando salário, seja aqui voluntariamente, o meu serviço deve ser de coração entendido como sendo a concretização da vontade de Deus. Eu trabalho onde eu trabalho porque Deus quis que eu trabalhasse lá. Eu sirvo na igreja onde eu sirvo porque Deus quis que eu servisse lá. Eu tenho um número X de obrigações para fazer hoje porque essa é a vontade de Deus. Então eu não devo murmurar, eu não devo reclamar, eu não devo fazer as coisas relaxadamente, eu não devo largar o meu trabalho. Por quê? Porque ele é a vontade de Deus. E se Deus me deu isso para fazer, eu devo fazer com galardia, eu devo fazer com excelência, eu devo fazer para ser elogiado, porque isso é sinal de que foi feito bem feito. Ou se você foi escolhido para ser presidente da UPA, ou da Mocidade, ou da PH, seja o melhor presidente que você vai conseguir ser. Se você foi comissionado pelo presidente para cuidar da música, seja o melhor músico que você conseguir ser. Se você foi escalado para ser a pessoa responsável pelos comunicados, pela comunicação, seja o melhor comunicador que você conseguir ser. Por quê? Porque eu não estou fazendo para fulano ou para ciclano, eu estou fazendo primeiramente para Deus, e eu estou fazendo porque é a vontade de Deus. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo que Deus pode escolher para fazer o que eu estou fazendo. Então não pense que eu estou por um acaso, que você está no seu trabalho por um acaso, que você está nessa igreja por um acaso. Você está aqui porque Deus escolheu você a dedo para isso. Então é imprescindível que eu faça considerando isso. Eu estou fazendo uma tarefa que Deus me selecionou entre 7 bilhões para fazê-lo. Acho que isso é uma coisa importante, não é? Eu acredito que seja muito importante. Ser pastor dessa igreja hoje é a coisa mais importante do mundo para mim. Por quê? Porque existem nesse país nosso 2.600 pastores presbiterianos para 1.000 e poucas igrejas. Deus me colocou aqui. Isso é porque pela vontade dele. Existe no mundo inteiro centenas de milhares de igrejas e com certeza algumas outras centenas de pastores. Existe no mundo 7 bilhões de pessoas que Deus poderia transformar em pastor. E se eu estou aqui cumprindo essa obrigação hoje, não é por um acaso, é porque Deus quis que fosse assim. Então eu não posso ser o pior pastor. Eu tenho que tentar ser o melhor que eu conseguir, melhor que as minhas forças e a capacitação de Deus me permitir. E assim, então, se você é diácono aqui nessa igreja hoje, neste ano, está cumprindo o mandato, você é porque Deus escolheu. Entre 450 membros, Deus escolheu você. Então seja o melhor diácono que você conseguir ser. Entre milhões de pessoas, Deus escolheu você. Entre 7 bilhões de pessoas, Deus escolheu você para ser o diácono aqui. Então não seja o pior diácono, seja o melhor. Porque não pense que Deus não tem um banco de reserva gigantesco para usar. Ele tem. Então nós temos que ter essa consciência. Nós devemos trabalhar servindo de boa vontade como ao Senhor e não aonde. Eu não vou fazer por quê? Primeiro, que o fulano não está fazendo. Segundo, que eu não concordo muito com as ideias aí do meu presidente. Eu não vou fazer. Ele que faz. Bom, aí é melhor você não fazer mesmo, porque se for para você fazer por mim, é melhor você não fazer. Porque aí você está perdendo o tempo, o tempo precioso que você devia usar para servir a Deus. Você estava pensando em gastar esse tempo para servir o Wesley, para servir um outro líder, o conselho, seja lá, a junta diaconal? Não faça, não faça. Não gaste o seu tempo para me servir. Ou você usa o seu tempo para servir a Deus, ou esqueça.
Porque eu não vou poder te recompensar. Eu não posso. Então faça para aquele que pode te recompensar, que é Deus. Aí como é que eu sirvo a Deus, pastor? Opa, você quer servir a Deus? Vem cá. Eu tenho um monte de coisa para você fazer aqui, para você servir a Deus. Desde a limpeza da igreja, a ornamentação da igreja, o culto, a pregação, a evangelização. Você pode escolher, tem centenas de áreas para você servir a Deus. Agora, não esqueça uma coisa, Deus vai colocar um líder humano sobre a sua vida. Aí você tem que se sujeitar a essa liderança. Porque é assim que nós servimos a Deus. O próprio Senhor Jesus se submeteu às autoridades do seu tempo. Ele é o nosso exemplo. Versículo 8: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja... Olha que bênção. Ah, pastor, estou trabalhando lá numa empresa, mas olha, o meu patrão não me reconhece, estou ganhando mal, ruim. Deixa eu contar um negócio para você, olha, presta atenção. Deus vai te dar o que você merece. O que você está fazendo? Ah, mas o meu salário está ruim. Olha, não tenha dúvida que Deus está enxergando isso. Então aquilo que o seu patrão, segundo a carne, por negligência, te tirar, Deus vai te dar em outro lugar. Ele vai te recompensar. Porque aos olhos de Deus, Ele sabe exatamente o que você precisa. Por isso que o Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Mas sabe por que o salmista dizia isso? Porque ele tinha convicção absoluta que o que determina o meu bem-estar na minha casa não é o número que eu ganho, mas é a bênção do Senhor sobre o numerário que eu ganho. Eu posso ganhar milhares de reais por mês. Se não tiver a bênção de Deus sobre eles, eu vou viver pior do que o que ganha um salário mínimo. Agora, se eu ganhar um salário mínimo, mas tiver a bênção de Deus sobre ele, Deus vai multiplicá-lo. E eu vou fazer coisas que o sujeito que ganha 10 mil por mês não consegue fazer. Daqui 10 anos, eu vou encontrar com esse sujeito, eu vou ter uma propriedade, vou ter uma casa, e ele vai falar: mas como que você conseguiu, ganhando um salário mínimo, construir tudo isso? E eu vou poder dizer para ele: e como você conseguiu, ganhando 10 mil reais, não conseguir construir nada? Por quê? Porque onde tem a bênção de Deus, número não importa. Não esqueça, Deus é dono do ouro e da prata. Ele multiplica. Jesus Cristo alimentou a multidão com 5 pães. Você acha que ele não pode alimentar 3 pessoas com um salário mínimo? Não existe impossíveis para Deus. Então, o ponto é: Deus que vê você trabalhando, Ele vai te recompensar pelo que você está fazendo. Seja você um empregado, seja você fazendo na igreja, voluntariamente, Deus vai te recompensar. Não precisa ter medo disso. Então você não precisa ficar brigando com o seu patrão, discutindo, falando mal dele, falando mal da empresa. Você não precisa ficar brigando. Eu estou sufocado na igreja, gente me dando um monte de trabalho, eu não consigo fazer, estou cansado. Você não precisa ficar fazendo isso. Deus sabe o que você está fazendo, Ele sabe da força que você precisa e Ele sabe aonde te recompensar. Então não precisa ter medo de investir tempo, esforço, suor no reino de Deus, seja no trabalho que você exerce lá na área profissional, seja no trabalho que você exerce na igreja. Deus sabe o que você está fazendo e Ele vai te recompensar na medida certa. Agora, uma palavra aos líderes, sejam eles aqueles que são patrões, que pagam, ou aqueles líderes que servem na igreja voluntariamente, mas estão liderando, estão dando direcionamento, ordens, para que aqueles seus liderados cumpram. Palavra aos líderes, olha só, para todos nós que exercemos liderança na igreja e fora dela. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Ou seja, tudo que vale para o empregado, vale também para o patrão. Por quê? Por quê? Primeiro, o Deus que assiste o empregado, o servo, é o mesmo Deus que assiste também o patrão. Lá em Colossenses, nesse texto correlato de Paulo na carta aos Colossenses, ele diz: porque o Pai Celeste também está assistindo, e vocês não podem esquecer que vocês que são patrões, vocês também têm Senhor no céu.
Você pode ser patrão de todo mundo aqui na terra, mas você ainda é empregado de alguém que está no céu. Você pode não ter ninguém acima de você aqui embaixo, mas você tem alguém acima de você lá no céu. Então você deve saber que alguém vai pedir contas do que você está fazendo. Por causa disso, então, os senhores devem, da mesma forma como o servo, servir com dignidade, servir como se estivesse fazendo ao Senhor, com sinceridade de coração, sabendo que o que ele está fazendo, o posto que ele ocupa de patrão, de líder, é segundo a vontade de Deus, porque se Deus não quisesse, ele não estaria ali. Então, não precisa se sentir melhor, não precisa se sentir grande, não precisa se ensoberbecer, porque só está ali porque Deus colocou e quis. E a hora que Deus quiser tirar, ele tira. Lembra da história de Nabucodonosor? Ele estava se ensoberbecendo. Por quê? Por causa da interpretação que Daniel deu para a visão, por causa das coisas grandiosas que ele já tinha visto acontecer, por causa do reino gigantesco, o império que ele expandiu, ele se ensoberbeceu. Daniel foi lá e interpretou mais um sonho dele e deu a ele a seguinte notícia: olha, por causa da sua soberba, se você não se arrepender dela, o Senhor diz que vai fazer você caminhar com as feras. Os pelos em você vão crescer, suas unhas vão crescer, e você vai lá vai comer grama junto com os outros. Nabucodonosor deu risada disso. O que aconteceu com ele? O texto diz que por 7 tempos. 7 tempos, eu não sei se são 7 meses ou 7 anos. A Bíblia não deixa claro. Mas diz que ele passou a ir se alimentar junto com os animais. Seus pelos cresceram, suas unhas cresceram, e ele andava comendo grama junto com os bichos. E daí, depois de 7 tempos, Deus o fez voltar. Não pense que ele ficou inconsciente, não, porque ele sabia muito bem o que tinha acontecido com ele. Tanto que depois dos 7 anos ele vai dizer: não há Deus como Deus, o verdadeiro Deus, Senhor Jeová. Não há Deus como o Senhor. Quem é que pode fazer as coisas que ele faz? Ninguém pode fazer essas coisas. Então não pense, por mais firme que você esteja, por mais seguro que você esteja, por mais rico que você esteja, por mais dono que você esteja, por mais patrão que você seja, se Deus quiser te derrubar de tudo isso daí, ele derruba. Se Deus quiser te tirar de tudo isso, ele te tira. Se Deus quiser tomar isso tudo de você, Deus toma. Olha lá, se você quiser conferir, deixa eu só ler Daniel capítulo 4, a partir do versículo 34. Olha lá: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera como os exércitos dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha que interessante, que fantástico isso. Então, eu que sou patrão, eu preciso saber da história de Nabucodonosor. Arrogância, soberba, Deus não tolera isso. Deus não tolera. Orgulho, Deus não tolera isso. E se você percebe que você está entrando por esse caminho, saia dele, porque ele não vai te levar para um lugar bom. No caso de Nabucodonosor, fez ele comer grama. E não vai ser diferente com a gente. Então você que é patrão, você que é líder, nós que somos líderes, devemos lembrar desse texto aqui: de igual modo procedei para com eles. Ou seja, do mesmo jeito que o servo tem que se proceder para com o seu patrão, para com o Senhor, o líder também deve. Deixando as ameaças. Eu tive um patrão que chegava para mim assim, ele falava, chegava para mim não, chegava no serviço todo dia cedo e falava:
Hoje a casa vai cair. Amedrontava todo mundo. Às vezes ele chegava, a casa vai cair para você, hein? Às vezes a pessoa não estava fazendo nada, mas era só para ver se a pessoa não estava fazendo coisa errada. Então ele falava isso, que se o cara tivesse meio com alguma coisa lá escondida, já dava uma tremia. Mas era o estilão dele. Então chegava, quando ia chegando perto dos dias de pagamento, ele falava, gente, tem que vender, porque senão a casa vai cair, não vai ter salário para pagar vocês. Então tudo que ele falava era em tom de ameaça. Então, como que a gente vivia naquele trabalho? A gente vivia o tempo inteiro sentindo a baforada da ameaça. Não tem forma de tratar as pessoas pior do que na base da ameaça. Às vezes a gente erra e comete isso, mas quando a gente faz isso, a gente deve pedir perdão a Deus e pedir perdão às pessoas. Porque ameaçar é uma coisa terrível. A gente não deve fazer isso. Eu já fiz isso e me arrependo muito por ter feito isso. Porque está errado. Não deve ser o nosso comportamento. Às vezes tem gente que tira a gente do sério a certo ponto que você fica louco com a pessoa. Mas depois a gente deve voltar ao centro e pedir perdão. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Em outras palavras, está dizendo assim, não pense que Deus tem um tratamento especial para o líder, e um tratamento especial, um tratamento inferior para o liderado. Não pense que Deus tem um tratamento melhor para o patrão e um tratamento inferior para o empregado. Para com Deus não há acepção de pessoas. Então, o mesmo Deus que cobra excelência do empregado, cobra excelência também do patrão. O mesmo Deus que cobra humildade e sinceridade de coração do empregado, cobra também do patrão. O mesmo Deus que quer dedicação e excelência dos líderes da igreja, é o mesmo Deus que quer dedicação e excelência dos membros da igreja. Fatalmente, quando a gente está usando a nossa língua para ficar batendo em liderança da igreja, provavelmente o problema não está na liderança só. O problema está começando na gente. Porque se uma liderança chegar ao ponto de ser criticada, é porque os liderados não estão cumprindo a parte deles. Porque se tivesse indo bem nos liderados, a liderança ia estar sendo louvada. Mas ninguém para pensar nisso. Aí está metendo pau na liderança? Mas peraí, eles são só liderança. Eles estão à frente. Se o trabalho deles não está funcionando, não é só por culpa deles, não. É por culpa de quem recebe orientação semanalmente e não faz aquilo que é orientado para fazer. E no final das contas, depois, é óbvio, quem assume a responsabilidade, quem põe a cara para bater é quem apanha primeiro. Quem vira a vidraça é quem vai tomar pedrada. Mas quem foi que foi lá passar a mão na vidraça para deixar ela embaçada o tempo inteiro? A mesma mão que vai tacar pedra lá depois. A mesma mão. Então a gente tem que entender isso. Opa, não é só bater, não é só criticar. Eu devo servir, fazer minha parte como ao Senhor. Eu sou líder, devo fazer com humildade, sabendo que Deus odeia a soberba. Devo ser um líder excelente, participativo, envolvido, dedicado, sabendo que eu tenho um líder no céu, que é o Senhor, e eu devo fazer a minha parte. E no final das contas, se nós cumprirmos cada um de nós o nosso trabalho, Deus vai abençoar a todos igualmente. Agora, quando a gente fica daqui só olhando o que os outros estão fazendo só quando estão nos olhando, aí vai tudo de mal a pior. A liderança, a empresa, a igreja, seja lá o que for. A gente está vivendo uma época em que as pessoas estão só alfinetando, só mordendo, só criticando, só falando mal. Virou uma doença isso. Você chamasse, olha, alguém pode ir comigo fazer tal coisa, trabalhar? Você não acha um. Mas para criticar é um negócio de louco. Nós fizemos alguma coisa aqui no final do ano, um trabalho manual. E aí eu ouvi uns 20 dias alguém falando assim, por que ninguém faz? Por que ninguém faz? Por que ninguém faz? Onde já se viu? Tanta gente aí, ninguém faz. Aí, vamos fazer. Vamos fazer amanhã. Apareceu alguma pessoa. Engraçado, né? Apareceu um.
Mas cadê o restante que ficava falando mal, que ninguém faz, ninguém faz, ninguém faz? Eu estou começando a acreditar que ninguém é alguém de verdade. E esse ninguém é o que está azedando todo mundo, né? Porque o ninguém nunca faz nada. Só que o ninguém é um sujeito anônimo, eu não sei quem é o ninguém. Se alguém me ensinasse, me falasse quem é o ninguém, ia ser uma benção. Porque daí a gente crucificava o ninguém e pronto, acabava todos os nossos problemas. Está difícil de achar alguém, irmãos. Está difícil de achar alguém. Por quê? Porque todo mundo quer ganhar bem para fazer alguma coisa. Porque todo mundo quer ficar na sua zona de conforto. E todo mundo, quando pensa, tem um serviço para fazer, vamos chamar o fulano para fazer. É sempre assim. E aí fica 2, 3 carregando o piano o tempo inteiro. E o restante criticando, assistindo, falando, vira para a direita, vira para a esquerda, põe lá, põe assado. Não ficou bom. Não é isso que a gente aprende nas Escrituras. A Bíblia nos ensina a fazer o quê? Paulo está dizendo, se você sabe que você foi chamado por Deus, seja um imitador de Deus como um filho amado. Siga o exemplo de Cristo. E faça as coisas para quê? Faça as coisas para a glória de Deus. Faça com dedicação. Não faça para o seu patrão, para o João, para o Manuel. Faça para o Senhor. Não faça para o seu líder, para o presidente do departamento, para o diácono, faça para o Senhor. Não faça para o pastor. Daí é pior ainda, porque o pastor não tem como te remunerar em nada. Faça para o Senhor. E se eu tiver disposto a fazer algo para Deus, opa, aí eu vou fazer o melhor. Agora, se eu estiver vindo fazer, me pediram para fazer, eu vou ter que ir lá. Ninguém fez, vou ter que ir lá fazer. Aí você já vem murmurando, já vem com raiva. É melhor que não viesse. Porque Deus não vai gostar nada do que você vai fazer com murmuração, com raiva, com nervosismo. Não funciona. Não funciona. E tudo que eu estou falando para vocês, estou falando coisas que eu já experimentei e sei que não funciona. Então não tô fora desse caldeirão, não. Já algumas coisas Deus está me ensinando. Outras eu ainda vou ter que aprender mais tarde. Eu estou falando de coisas que tem a ver com todos nós. Nós temos que entender. Eu sou um filho de Deus, abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então eu tenho que viver uma vida compatível com isso. A vida compatível com isso é que eu seja um bom empregado, um bom servo, que eu seja um bom patrão, que eu seja um bom líder. Ok? Alguma pergunta, algum comentário que vocês quiserem fazer, por favor. Faça. Está sendo uma boa funcionária, Sandy? É? Tá bom. Muito bem. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor nosso Deus, nos ajude porque somos maus, somos pecadores. Erramos, ó Deus, em muitas e muitas coisas. E precisamos do auxílio do Senhor. Precisamos do auxílio do Senhor em questões práticas da nossa vida, como o trabalho, como o nosso serviço. Seja aquele, ó Deus, que nós fazemos por um ganho, seja aquele serviço que nós fazemos no reino do Senhor voluntariamente. Em ambos os casos nós precisamos melhorar muito. Ajude-nos a olhar para o Senhor. Ajude-nos a fazer na sinceridade do nosso coração. Ajude-nos a entender, ó Deus, que nós estamos servindo primeiramente ao Senhor. E então, ó Deus, que nós tenhamos a dedicação de fazer sempre o melhor. Quando estiverem olhando e quando não estiverem olhando. Seja lá no trabalho, seja aqui na igreja. Nos ajude a fazer, ó Deus, com alegria no coração. Sabendo que o Senhor mesmo é quem nos recompensará. Ajude-nos, ó Deus, a liderar com humildade. Ajude-nos, ó Deus, a assumir a frente com humildade. Para que tudo o que nós fizermos, ó Deus, nós façamos para a honra e glória do nome do Senhor. Tira de nós, ó Deus, qualquer intenção diferente disso. Porque se nós fizermos para nós mesmos, se nós fizermos, ó Deus, pelas pessoas simplesmente, nós não vamos cumprir aquilo que a Tua palavra nos ensina. Mas se nós tão somente olharmos para o Senhor, servirmos ao Senhor, com toda a dedicação, com toda a excelência, com certeza, Pai, nós seremos abençoados por Ti, o nome do Senhor será glorificado, e um bom testemunho será dado aqui na igreja e fora dela. Portanto, ó Deus, abençoe a vida de cada um que está aqui nesta noite, ajude a cada um segundo a necessidade que cada um de nós tem. Perdoa, mais uma vez nós pedimos os nossos pecados, os erros que pela Tua palavra nós percebemos agora, fomos confrontados.
Ajude-nos, ó Deus, amanhã mesmo no nosso trabalho, nós já assumirmos, ó Deus, uma postura diferente. Pedimos isso ao Senhor, pedimos que o Senhor nos dê uma noite de descanso, nos ensine, até mesmo quando estivermos dormindo, que ao nosso coração o Senhor esteja ensinando. Pedimos isso tudo a Ti e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa noite.